Olá, tudo bem? E aí, galerinha? Viu? Na aula de hoje nós iremos trabalhar com uma escola artística que eu particularmente acho fascinante, que é o cubismo, tá? Então, o cubismo ele surge depois de várias expressões artísticas, inclusive o abstrato, tá? O cubismo ele é muito característico, porque ele vai trabalhar principalmente com a deformação da forma, né? Então, a geometrização das formas e do volume. Aqui, a obra ela vai perder o volume, ele não tem mais proporção, ele não tem mais dimensão. Então, a obra ela fica 100% chapada, né? Então, o fundo, né, a primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira dimensão, elas se encaixam tudo em uma dimensão só. Ah, então, assim, boa parte da característica do cubismo, da arte cubista, ela vai trabalhar com essa característica da junção aí das três dimensões. Então, a renúncia à perspectiva. Antes disso, até dentro do abstrato, se tinha toda a questão da profundidade, de se trabalhar toda a profundidade, de dar essa perspectiva para a obra. E dentro do cubismo, não. Então, eles começam a enxugar e tudo fica dentro de um plano só. O claro e o escuro, eles perdem a sua função. Então, aqui nós não temos mais a sombra, aqui nós não temos mais luz, tudo é claro, tudo pode ser usado, tudo pode ser colocado, e aqui o preto ele só é uma determinação de linhas, tá? Dentro do cubismo. Representação do volume colorido sobre as superfícies planas. Então, aqui agora, eles não vão utilizar mais da escala de cinza ou do preto ou do branco para dar vida à obra, digamos assim, né? O volume não está existindo mais dentro do cubismo. Então, eles se utilizam do laranja, do azul, do marrom, né, de algo bem colorido para dar essa proporção dentro do trabalho, tá? Dentro do contexto artístico, digamos assim. A sensação de pintura escultórica, tá? Então, a impressão que a gente tem ao olhar para uma obra cubista sempre vai ser que está sendo esculpida, né? Então, parece que não terminou. Teve um início e a gente está desenvolvendo, está interpretando, está lendo a obra no meio e o fim nunca está chegando, tá? Então, o cubismo ele vai trabalhar com isso. E a escala de tons pastéis, as pinturas cubistas, o início da pintura cubista ali e até meados aí das outras escolas artísticas, eles vão trabalhar sempre com cores de tons pastéis, né? Ou umas cores mais acentuadas, mas um pouco mais sóbrias, por exemplo, marrom, preto, azul, um pouco mais escuro, né? Pequenas partes aí das obras, elas vão ter características de uma cor muito forte. Então, o cubismo ele vai trazer isso. Mas, prof, e o porquê de nome cubista, né? O nome cubismo significa formas de cubo, significa arte feitas por cubo, ou arte feitas por formas geométricas, tá? Então, a determinação do nome cubismo vem-se disso. Mas muita gente acha que o precursor, né, a pessoa principal aí, quem deu o nome para o cubismo foi Pablo Picasso. Mas na verdade a gente sabe que não, né, que foi o Cézanne. Ele, um artista lá do impressionismo, ele já começa a trabalhar essa nova forma de criar, essa nova expressão artística. Então, eu vou mostrar para vocês uma das primeiras obras e quem realmente foi o precursor do cubismo, que foi o Cézanne. O Cézanne, ele inicia sua obra, então, principalmente em cima de paisagens, ele era um pintor de natureza morta, e ele vem trabalhar com a paisagem e ele começa a acrescentar algumas figuras geometrizadas, ele começa a simplificar a obra dele. Essa noção de profundidade que nos outros artistas da mesma época tinha, o Cézanne ele já começa a dar sua primeira, segunda ou às vezes só uma dimensão para a própria obra. E ele começa também a diminuir a escala de tons que se coloca dentro da obra. Então, esse tom mais pastel, essa cor mais sóbria, ele vai colocando ali dentro da obra. Tá? Então, o Cézanne ele então começa a desenvolver essa característica cubista, ainda não é dado esse nome, né? Mas ele começa a desenvolver essa característica que vai ser muito forte dali para frente. E nós temos um artista
que já em final do século XIX, início do século XX aí, que é o Pablo Picasso, que daí sim, com ele, vai trabalhar essa alma cubista, digamos assim, né? Então, eu trouxe um quadro clássico, que é o Guernica, de Pablo Picasso. Essa obra, ela foi pintada por ele, aonde ele foi convidado, né, aí a pintar uma grande tragédia que foi a Guerra Civil Espanhola. Então, ele traz essa obra para um conceito cubista. Vocês podem perceber que cada vez que a gente olha para a obra parece que uma coisa vai ficando pior. É isso que o artista quis trazer e é isso que o cubismo começa a olhar, então, para esse contexto. Vocês podem perceber que as obras cubistas a partir do século XX, elas já são desenvolvidas de uma outra forma. Elas sempre vão olhar pro lado um pouco mais escuro, pro lado um pouco mais triste. Ela sempre vai trazer essa solidão, ela sempre vai trazer alguma coisa que não é muito relacionada à felicidade. Então, o cubismo surgiu num período muito complicado, né, onde tinha muitas guerras civis, a população em geral, né, passava-se muita fome, tiveram muitas pestes nesse período. Então, os artistas cubistas, eles começam a trabalhar em cima desse conceito. Então, eles vão desmistificando as formas, né? Vão trabalhando com formas mais geométricas, mais quadradas, mais, né, em formas de cubo ali, e vão mudando essa forma de ver a arte. A arte, a partir do cubismo, ela já tem um olhar totalmente diferente, que nós não vamos mais utilizar a arte só como uma forma de decoração, né? Hoje nós vamos olhar a obra de arte como algo que se fica, né? Algo que se denuncia, algo que se coloca para fora, algo que precisa ser visto e é denunciado através dos artistas. Então, esse quadro Guernica do Picasso, ele vai trabalhar dentro desse conceito e é o que dá abertura, então, para esse mundo cubista. Agora, nós iremos trabalhar da nossa atividade, tá? A atividade proposta busca a perspectiva inovadora que o cubismo trouxe para o século XX. Você construirá uma obra de sua autoria, o tema vai ficar a seu critério. Mas essa forma de desenho será baseada nas formas cubistas. Então, você tem que lembrar que você pode desenvolver qualquer tema, que o tema vai ficar à sua escolha. Só que ao invés de a gente fazer o desenho com contornos normais, digamos assim, vocês irão trabalhar com contornos cubistas. Então, ao invés de fazer formas arredondadas, né, vocês irão trabalhar com os cubos, com cilindros, com formas geométricas. Então, vocês irão construir a obra dentro desse contexto. Eu, inclusive, trouxe alguns exemplos para vocês. Aqui, então, estão os materiais. Folha 4, lápis de cor, lápis de escrever e borracha, né, que vocês vão utilizar. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas obras cubistas que vocês podem desenvolver. Vocês podem olhar ali aquela mulher, né, então tem alguns contornos, sim, mais curvados, mas a obra em si, ela é toda cubista, porque trabalha com formas geométricas. Nós temos uma natureza morta, né, onde o aluno, ele trabalha com essa formação do cubismo. Nós temos uma obra ali embaixo também, de um menino solitário, então vocês podem desenvolver uma paisagem também, muito parecida com a do Cezanne, se vocês quiserem se inspirar, fica tranquilo, tá? E aqui também a gente trabalha com pessoas, sabe? É vocês que vão dar o tema, só que essa obra precisa ser desenvolvida totalmente em cima do cubismo. Esse vídeo então vai ficar na plataforma. Qualquer dúvida eu vou estar no chat aí junto com vocês e beijo!